Muito bom, Cláudio. Ô, Cláudio, então seria 27, 28, 29, 30, seriam quatro anos? Eu acho que 3 anos a gente resolveria. 3 anos, perfeito. 27, 28, 29. Perfeito, perfeito. Mas tudo depende da celeridade da informática e da decisão do presidente em comprar a ideia. Quanto antes, mais célere será a implantação da reposição. Vou avançar, Marcos. Obrigado, Cláudio. Rogério Santos, colega nosso aqui, fez uma pergunta sobre as entidades de classe. Acho que é mais um comentário, né? Temos que chegar com as instituições de classe para assegurar nossa participação nisso. Mas, olha só, o pessoal está aqui. Deixa eu terminar aqui, Cláudio. Deixa eu terminar aqui rapidinho, para a gente avançar. Para assegurar nossa participação nisso, senão os magistrados se apoderam de tudo e passam a perna na gente. É aquela preocupação que todos têm, né? Da garantia que você já explicou. Entendeu, Rogério? Cláudio já comentou sobre isso. E se você quiser, Cláudio, fazer algum comentário sobre as entidades, esse é o momento. Fique à vontade. As entidades não me apoiam, né? E disseram agora no Instagram que não vão me apoiar, que não tem nada, nem acordo nenhum comigo, e que, se quiser, tchau e bênção, né? Assim, né? Eu fique só. Né? Eles não vão participar disso e não se acharam coagidos, porque eu pedi para fazer um contrato de suporte técnico, de assessoramento técnico, e eles não quiseram, né? E no Instagram está dizendo que eles não vão participar, não topam eles topam fazer festa, fazer outros tipos de gastos, mas gasto com o servidor não. Gasto com o servidor, com uma proposta dessa que vai revolucionar a vida de todos os servidores, eles não topam. Aí, com esse tipo de comportamento, eu peço para vocês desfiliação desse tipo de entidade, sinceramente. Uma entidade que não quer prestigiar quem dá apoio, quem apoia. Que tipo de entidade é essa? Que quer fazer para festa tem recurso, para reformas obscuras tem dinheiro, para dar um suporte financeiro para a pessoa que está se dedicando a mudar a vida de 40 mil pessoas, né? E seus familiares, 10 mil pessoas mais seus familiares, não tem. Pô, tem essa paciência, né? Vamos tirar esse pessoal nas próximas eleições. Sinceramente, do jeito que está, não dá para continuar. Sinceramente, não é que eu esteja precisando de dinheiro, não entendem? É que eles precisam me pagar. É eles que me precisam me pagar. Não é eu que preciso de dinheiro, não. É eles que têm a obrigação para comigo. Essa é a questão. Tranquilo. Vou me isentar de comentar. Seu comentário é um direito seu. Acho que está bem explicado. E também não vamos voltar mais a esse tema, tá, pessoal, aqui hoje. Como está aqui o registro, e Cláudio já se manifestou, o direito dele, é justo que ele fale, o sentimento dele, a percepção dele, então o espaço foi dado. Seguindo aqui, para a gente avançar, Pablo Ramon, a própria CETIC ficará responsável pela criação desse sistema de gestão? Posso responder. Não, Pablo, já existe o sistema disponível, inclusive, na própria plataforma do CNJ, segundo o nosso colega Cláudio aí já comentou, então a gente pode avançar aqui. Ângela Barros, o novo sistema de emissão de alvará, Siscondijude, não permite o controle de saída dos valores? Você conhece, Cláudio, esse sistema? Não conheço. Não conheço. Não conheço. Então fica para depois, Ângela. Marcelo Monteiro, as aplicações do dinheiro ocorreria de forma automática ou precisaria da interação dos servidores diariamente, fazendo alocação e deslocação manualmente, Cláudio? Não, automática, né? É automática. O banco ia licitar a remuneração e não precisava desse tipo de coisa, não. O pagamento seria semanal, não sei se os alvarás seriam pagos, feitos por de pagamento semanal ou quinzenal. Aí é provisional o recurso para fazer o pagamento, né? A alocação diária, acho que não. Acho que não seria o caso de pagar todo dia, não. Vai pagar semanal ou pagar quinzenal. Certo. Tem outro comentário aqui sobre vincular o incremento, já foi falado. Como se dará o efeito prático do sistema em nosso plano de cargos? Nosso salário vai aumentar? Enquanto? Carla, sobre essa pergunta, o próprio Cláudio já fez algumas projeções para a gente, tá? Aí depois a gente pode caminhar no grupo dele, ele pode reenviar, mas ele já fez essa projeção. Para a gente avançar, não vamos repetir.
Pablo Ramon, novamente. Até que data vai o atual contrato de gestão entre o TJ e o Banco do Brasil? Essa pergunta é bacana, porque eu comentei com você hoje mais cedo, Cláudio. A gente tem que esperar o atual convênio expirar, e você até já me respondeu. Eu deixo que você responda para a categoria. Pelo que me constava, era até agora, abril ou maio, o vencimento dele. Mas a vantagem é tão grande, inclusive eu falei para o Oswaldo, né, no mês passado, para não renovar, prorrogar por alguns meses, mas não renovar o contrato. Se renovar, paciência. Se renovou, está registrado para mim. Eu mandei um e-mail para ele não por renovar, por conta desse projeto. Se ele renovou, né, ele arque com as consequências, né? Porque é cancelar, é pagar a multa rescisória, né? Porque é muito vantajoso, né? Eu não sei como é que está esse contrato, não sei qual é a multa rescisória. Eu não sei, não posso chutar. Mas eu falei na época para não renovar. Segura aí, Marcos. Em andamento. Tem uma pergunta de Arlindo, que eu acho bem interessante, também eu já posso responder. Ele pergunta, caso seja plantado, no prazo que o colega aí colocou, o Cláudio, a gente tem direito aos retroativos. Ele está usando como exemplos magistrados. Eu acho que é como o Cláudio disse. Primeiro, a gente busca implementar o projeto, depois, progressivamente, a gente vai fazendo essas adequações. É feito como o colega fez o resgate histórico da luta pelo PCC, e que o próprio Cláudio falou. O que a gente tem que centrar fogo agora, nesse momento, é se preocupar com esses 26, 27, 30% de correção, e depois a gente pensa nessa questão de equiparação entre técnica, analista, entre retroativo, etc. Eu acho que, como o colega já falou em outras ocasiões, se o Cláudio quiser complementar mais alguma coisa, fica à vontade. É isso aí. Primeiro, a gente uma coisa de cada vez, né? Não dá para abraçar o mundo de uma vez só, né? Senão não rola nada. Aquelas pautas biônicas, né? Pedindo um monte de coisa, não rola. A justificativa para ele não dá, né? Uma coisa de cada vez, a gente vai encaixando, até resolver a situação da gente. Bacana. Vou dar uma pergunta sobre garantias, isso já foi comentado. Você pretende que esse programa complemente o duodécimo? O duodécimo não é uma porcentagem de arrecadação do Estado? Seria vinculado a que fonte? Acho que a colega está, assim, um pouco em dúvida também sobre a questão das fontes, né? Troca de fonte. Você quer comentar um pouco sobre isso, Cláudio, sobre as trocas de fontes? Quer fazer alguma... A troca de fonte é recursos do FERM ser incorporado no duodécimo. A de eterno, né? Seria esse, pegar o dinheiro do 100 milhões de reais que tem no FERM, colocar no duodécimo e ficar incorporado no duodécimo dos anos seguintes. Né? Isso já foi feito no tribunal, Cláudio? Já foi feito isso. Já foi feito isso há 6, 7 anos atrás, foi feito isso. Foi feito isso, a troca de fonte. Não é nada, não é algo novo, não. É algo que se acontece em outros estados. Certo. Inclusive eu tenho 4 projetos de troca de fonte, apresentando troca de fontes. Certo. Você quer comentar ou prefere deixar para outro momento? Eu já falei sobre a troca de fontes. Tranquilo. Sobre os projetos. Certo. Rodrigo pergunta aqui, acha que o sindicato pode ajudar em alguma coisa? É importante a participação deles nesse caso? A participação que eles estão negando, a participação deles. Estão negando a participação, o que eu posso fazer? Sindicatos oficiais, sindicato dos servidores, a associação estão negando o apoio, o que eu posso fazer? Posso fazer só, né? Vamos seguir só. E chegar lá na frente, né, o pessoal dá o seu recado depois. Tranquilo. O sindicato lançou uma nota sobre a ausência de Cláudio na reunião, junto à administração do TJ. Qual a pretensão futura de Cláudio, já que hoje seria o momento ideal de apresentar a proposta formalmente? É isso aí, gente. Eu posso até ousar responder. Cláudio já comentou. Ele já começou essas tratativas, as visitas a alguns gabinetes, já recebeu elogios, já foi bem recebido. Então, é o trabalho de formiguinha que o exército de um homem só está fazendo. Então, eu vou avançar aqui para a próxima pergunta.
A essa hora, os magistrados já devem estar tramando uma forma de se apoderar de tudo. Tranquilo, é um comentário que tudo bem. Não bastaria listar novamente, usando outras bases de remuneração? Não entendi, Janine, essa pergunta. Se você quiser repetir mais abaixo. Seria o caso de explicar, Tiago Ratz, a sequência de aplicação? Acho que o Cláudio já comentou, Tiagão, sobre isso. O presidente, tem uma pergunta mais na frente, bem interessante, que o colega pergunta assim: quantas reuniões com os desembargadores vai ser necessário para firmar o contrato? Ele coloca assim mesmo. Desculpa o nome, porque eu não me lembrei agora o nome do colega. Na realidade, meu nobre companheiro, é uma questão de articulação política. Se a gente considerar que a gente tem 50 e tantos desembargadores, em tese, Cláudio vai ter que conversar com 50% mais um, porque isso vai para o pleno e tem que ser aprovado pela maioria. Como ele já começou esse trabalho de articulação, já conseguiu o apoio, não vou dizer condicional, porque a condição deles é eles ganharem dinheiro também, então são chamados ATS, os eternos atrasados deles, que vão ser todos quitados. Então, como ele já conseguiu garantir o apoio de 5, vamos dizer que falte mais 22, mais 23, então é como o presidente falou, né? É um homem que vale pelo exército, é um homem só que vale pelo exército, está fazendo essa batalha aí por nós, né? E aí eu vou só fazer apenas um único comentário, que eu acho que o Cláudio vai concordar: a única organização, entidade que está ajudando até esse presente momento é a Anatege, que tem o menor orçamento, que é a mais nova, que tem pouco mais de 200 filiados agora, depois de toda essa luta que a gente está tendo. Então, os colegas que estão participando dessa live, pessoal, se torne a gente multiplicador. Não estou dizendo que vai se associar hoje na Anatege, não, mas veja quem é que está brigando pelo seu direito. E aproveite, se puder, se quiser, se associe apenas 1% do base, né? E a gente está aí nessa luta, junto com todo mundo. Cláudio, a palavra é tua, fica à vontade. Você estava dizendo aqui que você, como vice-presidente, é um exército de um homem só, já articulou-se já por 5 desembargadores, e que a gente precisa também do apoio de 50% mais um para conseguir aprovar isso aí. Sim, mas não é bem assim, não. É pegar alguns desembargadores chaves que eles né, têm um poder sobre outros. Aí, então, eu já vou pegar essas pessoas, esses desembargadores, e fica mais fácil a tarefa. Não preciso ir para 21, não. Baixa 10 pessoas, baixa 10 desembargadores, e o negócio já vai andar por si só. Bacana. A administração, Dani Siqueira, a administração dos recursos, após ficarem sob o controle do TJPE, Cláudio, como efetivamente se vai cuidar dessas aplicações para garantir esse ganho dos spreads? Porque o banco empresta dinheiro e faz diversos investimentos. E nós, como faríamos esses investimentos? Bem, se fosse eu, né, tivesse investindo, daria... Mas eu já falei, não ia licitar, vai licitar o Banco Itaú, fixo, né? O Banco Itaú, o Santander, o Bradesco da vida, que ofereceu uma taxa maior, né, vai oferecer um valor fixo. Né? Se fosse eu aplicando, aí é outra situação, mas licitando. Certo, entendi. Tranquilo. Janine faz um complemento da pergunta. A taxa depende de fatores externos macroeconômicos. Se a economia mudar, outra taxa poderia ser mais adequada ou não? Eu acredito que você já respondeu quando fala que a gente precisa apenas de 5 anos, né, para atingir nosso objetivo. Exato. Então, vamos avançar. Ele já comentou, Catarina, mas se você está falando do pessoal que não progride, aí é uma questão legal, um impasse junto ao tribunal que, assim, compete mais às entidades, inclusive, principalmente o sindicato, que tem essa atribuição de discutir sobre isso, sabe? Acho que não vejo isso como Mas nada impede que isso entre numa possível futura tratativa. Enfim, o primeiro passo é focar na implantação do sistema. O resto a gente vai, inclusive, Cláudio foi muito criticado porque, assim, ele muda muito. Só que as situações são dinâmicas, amanhã é um novo dia, algumas coisas podem acontecer que vamos precisar mudar as estratégias. Então, é isso. Tiago Ratz, eu sei que você está com a mão levantada. Arlindo faz um questionamento interessante, presidente. Ele diz assim,
E em fevereiro do ano que vem teremos mudança de presidência. Isso não pode atrasar o nosso plano de maneira nenhuma. Eu acho que até certa forma o próprio Cláudio já respondeu e eu complementei, que é a questão dessa articulação que está sendo feita com desembargadores chaves. Então, sai um desembargador, entra outro, como ele mesmo disse, a mudança de sistema deve ocorrer até o início do ano que vem, esse período de transição de 6 meses, e o próximo presidente ele está articulando, juntando a tese para que seja